uma central destas como sendo uma central junto a uma central convencional e, portanto, digamos que numa primeira fase o sistema, o bloco de potência é o mesmo. Quando há sol funciona a central solar, quando não há sol funciona a central convencional. Portanto, no fundo, são sistemas híbridos, que podem funcionar em série ou em paralelo. Portanto, com essas vantagens, eu consigo garantir capacidade de abastecimento sem estar sujeito às variações aleatórias da rede e do fornecimento e da radiação. E, portanto, no pico do verão, quando o vento e outras fontes de energias renováveis são mais escassas, poderemos, de facto, utilizá-las. Este é um outro exemplo. Não era para pôr os dois, isto ficou, este foi um lapso. Este outro exemplo é um exemplo também de funcionamento com armazenamento. Obviamente não tenho aqui mais nada para dizer do que disse anteriormente. Pode passar. Como é que elas funcionam? Exato, o outro era para sair e para ficar apenas aqui o exemplo da utilização do armazenamento. Mas, portanto, uma central, elas funcionam basicamente desta maneira. Portanto, o receptor, digamos, o forno ou o gerador é o receptor solar, por onde passa o fluido que eu quero aquecer, que vai diretamente a um gerador de vapor, e esse vapor aciona um grupo turbo alternador, como qualquer central térmica. Obviamente que se eu tiver uma dimensão de instalação suficientemente grande, eu posso utilizar uma parte diretamente e outra parte fazer o seu armazenamento para aumentar o tempo de operação da central. Este armazenamento são óleos, pode ser concreto, portanto, material sólido, e nos últimos tempos têm sido utilizados os chamados sais fundidos. Numa primeira fase com dois armazenamentos, dois depósitos de armazenamento, sais fundidos, um frio e outro quente, e mais recentemente, para diminuir os custos, como vamos falar mais à frente, está-se a desenvolver este sistema de armazenamento com sais fundidos e apenas com um bloco de armazenamento que incorpora o próprio gerador. É um projeto europeu que agora começou, e com isto pensa-se que se poderá reduzir bastante os custos de toda esta parte da central. Enfim, este é um esquema que está acessível na internet, e por aqui porque eu achei bastante útil. É de uma central que foi recentemente inaugurada no sul de Espanha, na zona de Cádiz, que é a Gema Solar. Não sei se já ouviram falar, se puserem no Google Gema Solar têm acesso a toda esta informação. É um campo de espelhos que estão a toda a volta da torre. Pode mostrar o outro slide, a seguir. O outro slide a seguir. Esse. Não, ainda não era esse. O outro a seguir. Esta aqui é uma imagem de facto impressionante. Portanto, o setor central ele é mesmo central e tem um campo de espelhos a toda a volta, e, portanto, que vão sendo redirecionados ao longo do dia para poder estar permanentemente redirecionados. Ela está localizada, não se vê bem, mas é aqui no sul de Espanha. É uma central impressionante que podem ter esses dados. Já agora volto rapidamente atrás porque passou algumas coisas. Enfim, esta central, sim, pode ser, a outra ainda. Não era para trás, desculpa lá. A outra era onde estávamos. Portanto, aqui estamos basicamente aquilo que do esquema anterior, só que aqui está numa perspectiva, e tem aqui de facto o que é a situação mais usual, é a situação desta central Gema Solar, é uma situação das PS que existe em Sevilha, a PS10 aqui em Sevilha. Tem dois armazenamentos de sais fundidos, um a baixa temperatura e o outro a alta temperatura. Enfim, antes de ir ao bloco de potência, a energia que é produzida na central, enfim, no receptor vai para este bloco de alta temperatura, e quando regressa através de temperatura mais baixa. Obviamente que o problema dos sais fundidos é que solidificam a 200 e tal graus, portanto isto tem que ser sempre mantido acima de 200 e tal graus para que esteja sempre no estado líquido. Mas é uma maneira de facto de funcionar. Neste momento, o outro slide a seguir mostra o mesmo esquema, mas em vez de uma central de torre, pode mostrar o a seguir, seria uma central cilíndrica ou parabólica, como as que existem também, nomeadamente aquelas que estão aí referidas, VAL 1 e 2,
também da mesma empresa, onde também utilizam o mesmo tipo de armazenamento, só que aqui em vez de termos temperatura, ou em vez de termos uma torre, temos uma central distribuída. Tudo o resto é semelhante. Portanto, isto são os exemplos das duas centrais de torre que estão neste momento já comercializadas, são completamente comerciais, não é? São exploradas por empresas comerciais em Espanha. Enfim, sabemos que também existem outras nos Estados Unidos, isto são apenas alguns exemplos. Aqui, neste caso da PS10, o que está ao lado é uma central fotovoltaica, com alguma concentração. Que é aquilo que está ali ao lado. Pode passar. É o slide da gema solar, que já vimos. Pode passar. E, enfim, tem aí exemplificados aqui no ecrã, não se vê muito bem, as principais características nesta central, apesar de tudo. Qual é a grande vantagem dela? Ela, apesar de tudo, tem uma potência que pode não ser considerada não muito grande, da ordem dos 20 megawatts elétricos, mas para produzir estes 20 megawatts elétricos em permanência durante 15 horas por dia, portanto, enfim, é quase 75% do período, o que conduz a uma produção anual de cerca de 6.500 horas, portanto, é cerca de 75%, está aqui esse número que existe aqui, que é a capacidade de utilização de central em termos anuais, portanto, tais características de despacho que referi anteriormente. Portanto, isto para dizer que realmente nestas centrais solares elas vão ser desenvolvidas, tem que se reduzir os custos, mas isto vai estar sempre associado também à questão do armazenamento. É um elemento-chave que foi identificado para desenvolvimento nos próximos tempos e para grandes investimentos em termos de investigação. Pode passar. Este conjunto de 4 slides estão aí a seguir, no fundo, referem a algumas características, são números que normalmente as pessoas perguntam para as várias, para estas centrais que temos vindo a falar, quais são as características, enfim, quais são as temperaturas onde são utilizadas, enfim, a área de ocupação, o tipo de concentração, a dimensão e custos, inclusivamente, dessas centrais. Isto está numa evolução muito grande. Eu acho que estes valores que aqui estão são valores que circulam em documentos técnicos, enfim, porque obviamente isto são sempre médias muito largas para diferentes tecnologias, diferentes operadores, diferentes climas, e portanto estes números valem o que valem. Não devem tomá-los, nomeadamente os dos custos, que estão numa evolução muito grande. Mas, portanto, neste conjunto de 4 slides, portanto, este para as centrais de torre, pode passar. Eu, ainda sem passar, antes de passar à outra, eu pus aqui este slide para dizer que, de facto, nestas centrais de torre, onde é que se está a investir em investigação? É justamente na óptica, a utilização de reconcentradores na central de torre, mas também num outro tipo de situação óptica, que é o que acontece nesta central no Weizmann Institute em Israel, que é um conceito que foi proposto já no início dos anos 90, mas que eles acabaram por concretizar. E, portanto, o que acontece aqui nesta central é que eles têm, além de terem uma central de torre normal, eles têm a possibilidade de redirecionar a radiação que chega aqui à central para o Sol, e, portanto, todo o bloco de potência existe no Sol. Portanto, isto também vai reduzir, de certa maneira, os custos da central. Obriga, no fundo, no entanto, tudo isto está concessionado para usar não o ciclo de Rankine, mas o ciclo de Brayton, portanto, a temperaturas bastante mais altas, portanto, é um gás, é o ar que é ali aquecido, e, eventualmente, num sistema híbrido, com uma central convencional, enfim, com um gerador convencional, a gás, por exemplo, com o qual pode ser acoplado. Portanto, é o desenho da central, a engenharia da central, que, nomeadamente na parte óptica, que é muito importante, a somar à parte do armazenamento que eu referi anteriormente. São os elementos-chave de desenvolvimento dos próximos tempos nesta área. Este exemplo que aqui está é um exemplo, enfim, eu não pus ali o nome, mas o nome é Aora. É uma tecnologia israelita também, Aora, mas é um nome que é uma empresa espanhola que está, de facto, neste momento a disseminar, e já existe uma pequena central destas na plataforma solar da Almeria, já foi recentemente inaugurada. É um conceito interessante, porque quando pensamos nas centrais de torre, estamos a pensar sempre em vários megawatts, potências muito elevadas.
e este conceito foi desenvolvido para potências da ordem dos 100 kW. Portanto, obviamente que aqui o objetivo pode ser produzir eletricidade num local isolado, por exemplo, mas pode ser, é perfeitamente adequado, por exemplo, para um conjunto residencial ou para um conjunto industrial, por exemplo, num parque industrial, onde há consumo de energia térmica, e portanto são centrais com uma dimensão já relativamente reduzida e que têm um interesse enorme, nomeadamente nestas aplicações industriais. Por isso é que eu pus aqui, enfim, é um produto comercial que existe neste momento no mercado e que nós em Portugal também estávamos a tentar que